Os ETs Olha, vão aparecer na jogada agora? tudo indica que a gente está passando por uma série de. Esse livro aqui que eu te mostrei aí é o Templo no Centro do Tempo. Enquanto você estava fazendo a leitura de Zacarias, eu dei aquela consultada básica. Tem um capítulo dele. Como eu falei, esse livro não tem mais para vender, não adianta procurar. Eu procurei até na Feira do Livro, aqui na Bienal do Livro que teve em Portugal, porque ele foi editado na Luxitânia. Talvez você encontre ele em algum sebo ou em alguma livraria virtual aí de livros usados. O Templo no Centro do Tempo. Para quem gosta de estudar esses temas, esse David Flynn, ele comenta, ele trata literalmente aqui das profecias e dos estudos do Isaac Newton, porque foi um grande estudioso escatológico, e ele faz uma análise cruzada das profecias de Isaac Newton e das situações modernas. O livro foi... Eu comprei esse livro em 2014, mas a edição dele é de 2009. E olha o que ele diz aqui, baseado no que você leu. A localização de Washington, D.C., foi escolhida de acordo com os princípios da toponímia mística, significado oculto da localização na Terra. Como centro governante da América, a longitude do edifício do Capitólio fica exatamente no 77º meridiano, 0 minutos e 33 segundos. A latitude é de 38 graus, 53 minutos e 25 segundos. De fato, todo o complexo Washington, D.C., foi concebido em latitudes e longitudes que se relacionam com o número 77, que é exatamente a idade de Israel agora, que ela acabou de fazer em 14 de maio. 77 é o número da narrativa bíblica associado com o antigo patriarca Lameque. De acordo com os textos extras-bíblicos, no livro de Jasher, de Jazer, que tem esse livro, eu tenho esse livro também, eu recomendo para quem gosta de ler. Se você ler Enoque, você tem que ler o livro de Jazar, que ele é citado na Bíblia, assim como Enoque. No Talmud e também no Midrash são citados, Lameque compreendeu a maldição da divisão de Sete de Deus a quem fizesse mal a Caim. Lameque amaldiçoou quem lhe fizesse mal 70 mais 7 vezes. Lameque aumentou, que Deus falou que era 70 vezes e ele botou mais 7. Axiomaticamente, já que Deus jurou vingar Caim, a maldição de Lameque estava redirecionada ao próprio Deus. Quer dizer, ele inverteu a ordem da maldição. Então, qual foi a data da fundação da América? 1776, é o dobro de 888. Esse livro ele vai fazendo toda essa conexão numérica e vai mostrando que existe um plano, que eu não posso ler agora, um plano todo definido já para os Estados Unidos nesses últimos dias. E eu estou vendo esse plano que escreveu em 2009, fazendo essa leitura em cima desses números e da fundação e da toponímia e das distâncias e latitudes americanas, e que os Estados Unidos têm, apesar de não aparecerem na profecia como um lugar, eles estão completamente ligados ao papel que o fim dos tempos reserva para as nações, e que os Estados Unidos têm se posicionado profundamente contra algumas nações, mas que isso já é algo programado para que ele faça isso. Então, assim, a gente pensa que eles estão com uma agenda política e econômica baseada em estudos universitários, acadêmicos. É uma grande falácia você achar que o mundo hoje se move em cima de estudos acadêmicos e que são esses trabalhos que norteiam a visão desses países. Nenhum país hoje, nenhum Estado hoje fundado, nem Brasil, nem Estados Unidos, nem China, nem Alemanha, nem Inglaterra, nenhum deles é baseado simplesmente em estudos acadêmicos ou científicos. Todos têm agendas espirituais, todos seguem uma normativa e estão fazendo aquilo que é orientado. Se você estudar as nações com essa outra perspectiva, você descobre que o que eles fazem é pegar narrativas da época e da história local, momentânea, e dizer que é por causa disso. Como foi, acho que um maior exemplo recente foi a guerra contra o Iraque, em 2003, quando eles disseram que eles tinham armas de destruição em massa, invadiram o Iraque, depois foi provado pelo próprio diretor do FBI seguinte que não tinha arma nenhuma, ele mostrou, e ficou por isso mesmo, porque o objetivo nunca tinha sido arma de destruição em massa, mas os objetos sagrados que estavam guardados no Iraque, que Saddam Hussein não abria mão. Levaram Saddam Hussein junto, destruíram tudo, o Iraque virou terra de Marlboro, terra de ninguém. Então, assim, existem agendas espirituais hoje
em ação no mundo todo. Agora, Ó, você travou um pouco, doutor? Está travando mesmo. Agora, para mim também está travando. voltou agora, aí, voltou. voltou. É batalha, hein, gente? Batalha. Espero Ontem, que a antes de China... começar o nosso curso de imersão, eu desliguei o meu Wi-Fi por uns 10, 15 minutos e religuei, que aí ele zerou o cache e ficou perfeito. É importante, de vez em quando, fazer isso. As pessoas esquecem. A gente deixa o telefone ligado para sempre, tudo ligado. De vez em quando, você tem que desligar o dispositivo para ele renovar o cache. De vez em quando, você tem que desligar o Wi-Fi para poder renovar o cache. Isso eu não sabia, hein? Aprendi agora. Já aprendi agora. Mais uma aí para a gente botar no bolso, hein? Já aprendemos mais uma aí para a gente botar no bolso. Olha só, Provérbios 16, Efraim. Provérbios 16. Olha o que ele diz. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus que dá a última palavra. Nós estamos vendo uma engenharia violenta, geopolítica e espiritual, está em curso. Está em curso. Versículo 2. Você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Donald Trump. Olha aí. Peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão certo. O Senhor fez tudo para certos fins. E o fim dos maus é a desgraça. Meu Deus! Camilei morre hoje. Olha, eu acho que a morte do Khamenei tem que ser natural. Natural? Tem que ser. Tem que ser? Tem que ser. Porque ele sabe que ele já está numa condição física muito ruim. Tanto que ele já passou, agora, ele já Eles estão passou fazendo todo. uma transição de poder, então? Não, já fez. Ele já transferiu os poderes políticos e de governo para um grupo, um conselho, e ele já escolheu 3 substitutos, 3 clérigos de grande vulto iraniano já estão apontados como seus prováveis sucessores. Caso Israel descubra um dos 3 e mate também, tem mais 2. Então, ele colocou 3 clérigos como seus substitutos e já transferiu 50% do poder dele para um grupo como se for um grupo de pessoas que detém esse poder para que ninguém fique líder supremo como ele, por enquanto. Até ser apontado alguém que possa dominar todos os poderes sobre o Irã, ele já espalhou, já dividiu isso. Por que ele fez isso? Porque ele sabe que o tempo dele está contado e não é por medo de ser assassinado. É porque ele já vinha. Ele já vinha tomando atitudes. A morte do ex-presidente do Irã, que eu esqueci o nome, deixa eu ver se eu lembro aqui, que morreu no helicóptero. Que você até ventilou que foi um problema interno, porque Israel não foi acusado. Não, tanto que eles inicialmente ventilaram acusar o Israel. Israel declarou que eles tinham que provar, porque eles não participaram, depois eles ficaram quietos. Deixa eu ver aqui o nome do ex-presidente que foi morto. É o Raisi, Ebrahim Raisi. Olha que interessante. Ele era um desafeto do filho do Khamenei. E a aeronave que ele estava com o seu núcleo de apoio, estava com ele na helicóptero. O núcleo de apoio que dava sustentação ao Raiz estava com ele no helicóptero. Quando aquele helicóptero caiu, ele levou o cara e levou todo mundo que apoiava as políticas dele, que não eram alinhadas 100% com o que o líder supremo queria. Ainda que ele fosse submisso, ele tinha uma outra ideia do que fazer. Depois, então, quando você vê isso acontecer, o Irã ficou quieto, fizeram lá as homenagens e logo em seguida elegeram um novo, que é o atual. Até o nosso vice-presidente brasileiro foi uma única autoridade superior de países ocidentais que foi lá, foi ele, e os aliados foram, aquela coisa toda, e aí o que aconteceu? Foi restabelecido e já estava sendo feito, então, algum tipo de ajuste no governo do Irã, porque o fim
do líder supremo já é de esperado, ele já vem doente há muito tempo. Então, ele já vinha se preparando. Só que agora ele teve que acelerar os seus planos. Por isso que ele está tendo tanta facilidade em apontar quem fica com o quê, porque ele já vinha trabalhando em cima disso. A questão Você acredita que o garoto dele não ascende? não tem como. Ele não tem Credenciais. as credenciais para assumir o lugar do pai. Ele não pode. Ele vai ficar com o poder, alguma coisa do poder, mas ele não tem como ascender. Isso já está tudo escolhido. Por isso que você vê Não que o vai Trump... acontecer lá como aconteceu na Coreia do Norte, que o garoto entrou, matou todo mundo, até o irmão passou o cerol lá no Japão, e aí ele assumiu. É porque são coisas diferentes. Enquanto a Coreia do Norte é um império, tem uma política monárquica, ainda que não use esse nome, também estava sozinho tomando decisões. O Irã, apesar de ser um país soberano, ele não é sozinho, ele não tem autodeterminação, como a gente pensa. O Irã é um país, ele é um país soberano, mas não tem autodeterminação. O Irã, para sobreviver, teve que fazer alianças e acordos. E esses outros também participam dessa substituição de poder com pessoas que vão dar continuidade à política atual. Qual é a política atual? Apoiar o Belt and Road. Por isso que essa guerra não tem a ver com os interesses de Israel e do Irã, e sim com os interesses de China, Estados Unidos e Ocidente e Oriente. Só que, como eu disse, por trás de todos esses interesses, os planos deles, aquela coisa toda de usar esses países do centro do mundo como palco de guerra, como campo de batalha, para poder alcançar uma hegemonia, são todos, para mim, falhos, porque no final é o centro que vai tomar o lugar das pontas. Porque você vê que tem guerra atrás de guerra no Oriente Médio há décadas. Toda hora algum país ali é detonado um pelo outro, um com o outro, em rusgas, em tal. Os países dos extremos passaram por guerras e passaram mais tempo de paz do que guerras esse tempo todo. Ou seja, vamos falar a verdade, eu me incluo, nós somos frouxos. Nós não aguentamos. Veja, você acredita que a gente aguenta ficar dentro de um bunker por 2 semanas? Ou escondido na casa dos parentes? Na casa dos parentes. Deixa eu falar, deixa eu terminar agora meu raciocínio. Tu acredita que o Ocidente, o ocidental, consegue sair das grandes cidades e ficar de favor na casa dos parentes no interior, que nem os iranianos estão lá, quase 14 milhões de iranianos espalhados pelo país? E o Ocidente não consegue, os ocidentais não. A gente tem décadas de paz, a gente não sabe lidar com esse tipo de pressão. Os caras lá vivem isso. Então, se isso se espalha, a gente acaba e eles permanecem. Olha só, Israel hoje determinou fechar tudo, só vai funcionar o que é essencial, lockdown em Israel, a partir de hoje. Total, lockdown total. Não, mas o lockdown já existe há muito tempo. O que não tinha Não, ele era botou total hoje. Mas eles já estavam. Ele pode ter falado isso, mas eles já estavam. Por quê? Não é um lockdown baseado numa proibição. É só uma aceitação oficial de um fato, porque, veja, você não tem para onde ir. Você não tem o que fazer. Você tem que ficar esperando acabar. E eles avisaram no início, isso vai levar 2 semanas no mínimo, ou mais.